Frida Kahlo era uma das artistas mais geniais do século XX. Pintava sua própria dor com uma intensidade que poucos conseguiam suportar. Mas se apaixonou perdidamente por Diego Rivera, um homem que atraiu com dezenas de mulheres, inclusive com a própria irmã dela. Por que uma mulher tão poderosa, tão consciente de seu valor, escolheu ficar com alguém que a destruía sistematicamente? Hoje vou te mostrar 5 padrões que Frida reconheceu em Diego, padrões que toda mulher criativa ainda identifica instintivamente, mesmo sem perceber. E o último deles vai te fazer entender algo sobre você mesma que pode ser ao mesmo tempo libertador e perturbador. Até o final deste vídeo, você vai compreender por que algumas das mulheres mais brilhantes da história escolhem conscientemente relacionamentos que as machucam, e como isso pode estar conectado à sua própria forma de criar e de amar. Frida não via apenas o artista, via a criança abandonada que pintava para ser amada. Diego Rivera tinha 42 anos quando conheceu Frida. Era considerado o maior muralista do México, um homem que pintava revoluções em paredes inteiras. Mas, por trás dessa grandiosidade, carregava uma infância marcada pela morte prematura do pai e uma mãe que nunca conseguiu nutrir emocionalmente seus filhos. Frida percebia algo que outras mulheres não conseguiam ver. Diego não pintava apenas por arte, pintava por necessidade desesperada de ser reconhecido, admirado, amado. Cada mural era um grito silencioso pedindo para ser visto como digno de amor. Se você já se apaixonou por alguém pelo potencial que via nele, vai entender exatamente o que quero dizer. Existe uma história que poucos conhecem sobre o primeiro encontro deles. Frida, ainda jovem e desconhecida, subiu no andaime onde Diego pintava um mural. Em vez de elogiar sua arte, ela perguntou: "Por que você pinta como se sua vida dependesse disso?" Diego parou o pincel no ar. Ninguém nunca havia feito aquela pergunta. O que mais fascinava Frida era perceber que a genialidade de Diego era proporcional à sua carência emocional. Quanto mais brilhante ele se mostrava publicamente, mais desesperadamente precisava ser validado em privado. Era como se toda aquela grandeza fosse uma compensação elaborada para um vazio interno que ele nunca conseguiu preencher. Para uma mulher como Frida, que também criava a partir das suas próprias feridas, essa dinâmica era simultaneamente reconhecível e viciante. Ela não estava apenas se apaixonando por um homem, estava se apaixonando por um espelho de sua própria forma de existir no mundo. Mas tinha algo ainda mais profundo que ela conseguia ler nele. Por trás do muralista revolucionário, ela viu um menino que precisava ser o centro das atenções para se sentir amado. Diego cresceu em uma época onde homens mexicanos eram definidos por sua capacidade de prover e impressionar. Mas ele era diferente, sensível, artístico, emotivo. Aprendeu cedo que só recebia atenção e carinho quando mostrava algum talento excepcional. A criança em Diego nunca aprendeu a ser amada simplesmente por existir. Frida tinha um olhar cirúrgico para reconhecer essa forma emocional. Ela percebia como Diego se iluminava com cada elogio, como ficava inquieto quando não era o centro das atenções, como suas traições eram, no fundo, tentativas desesperadas de confirmar sua própria desejabilidade. O que vou te contar agora sobre como ela reagiu a isso pode te surpreender. Uma vez, em uma festa em Paris, Frida observou Diego flertando descaradamente com uma jovem francesa. Em vez de fazer uma cena, ela se aproximou da moça e disse: "Ele é encantador, não é? Mas cuidado, ele coleciona admiração como troféus. Você pode ser apenas mais um." A jovem ficou desconcertada, mas Diego ficou ainda mais fascinado por Frida. Ela não fazia isso por generosidade. O mais intrigante
é que Frida não alimentava essa criança faminta em Diego por altruísmo. Ela fazia porque reconhecia que homens assim, geniais, mas emocionalmente carentes, eram os únicos capazes de compreender e aceitar sua própria intensidade emocional. Relacionamentos normais a sufocavam. Ela precisava de alguém que também vivesse nos extremos emocionais. Era uma troca inconsciente. Ela nutria a criança ferida dele e ele legitimava a artista ferida dela. Ambos encontraram no outro a permissão para serem intensamente humanos em um mundo que pedia moderação emocional. Cada mulher que Diego levava para a cama se tornava uma pincelada a mais nos quadros de Frida. Aqui chegamos ao ponto mais controverso e revelador da dinâmica entre eles. Diego não era apenas infiel, era compulsivamente infiel. Tinha casos com modelos, atrizes, até mesmo como empregadas domésticas. Mas o que mais doía em Frida era que ele não fazia isso às escondidas. Era quase como se quisesse que ela soubesse. A primeira reação de qualquer mulher seria partir. Mas Frida fez algo diferente. Começou a documentar artisticamente cada traição. Pintou autorretrato com colar de espinhos logo após descobrir um caso de Diego. Criou as duas Fridas quando ele pediu o divórcio. Cada traição se transformava em uma obra-prima. Se você já transformou uma dor amorosa em algo criativo, vai entender a genialidade perturbadora do que ela fazia. Tem uma história que me arrepia. Frida descobriu que Diego estava tendo um caso com Cristina, sua irmã mais nova. Em vez de confrontá-los, ela pintou em segredo por semanas. Quando terminou a tela umas quantas picadinhas, um quadro brutal sobre suicídio, ela o mostrou para Diego dizendo: "Isto é o que você fez comigo." Ele ficou semanas sem conseguir dormir. Mas o que descobri sobre isso me deixou sem palavras. O mais perturbador é que Frida chegou a provocar situações que sabia que levariam às traições de Diego. Convidava mulheres atraentes para jantares íntimos, criava situações onde ele ficava sozinho com suas modelos, até mesmo elogiava outras mulheres na frente dele. Era como se ele alimentasse conscientemente a dinâmica que a destruía, porque sabia que dela nasceria sua melhor arte. Não era masoquismo puro, era uma forma sofisticada de alquimia emocional, transformar chumbo emocional em ouro artístico. Frida havia descoberto que sua genialidade dependia de sua capacidade de sentir intensamente, e relacionamentos estáveis não ofereciam essa intensidade. Ambos eram viciados em sentir tudo com uma profundidade que pessoas normais considerariam insustentável. Diego e Frida não sabiam amar pela metade. Quando estavam apaixonados, era com uma intensidade que assustava quem estava ao redor. Quando brigavam, era com uma fúria que quebrava móveis e corações. Quando faziam as pazes, era com uma paixão que durava dias sem que eles saíssem do quarto. Frida percebia que Diego, assim como ela, era incapaz de sentir emoções em tons pastel. Ele pintava em cores primárias e vivia emoções primárias. Não conseguia ser apenas um pouco apaixonado ou levemente irritado. Era tudo ou nada, paraíso ou inferno, criação ou destruição. Em alguns minutos você vai entender por que isso se tornou tanto a salvação quanto a perdição dela. Uma vez, depois de uma briga particularmente intensa, onde Diego quebrou várias telas de Frida, ele voltou no dia seguinte com flores e uma declaração de amor de 3 páginas escritas à mão. Frida, em vez de rejeitá-lo, disse: "Agora sim você está falando minha língua." Para ela, a intensidade da raiva era proporcional à intensidade do amor. Se isso está fazendo sentido para você, o que vou revelar pode te impactar profundamente. O que mais me impressiona é que Frida chegou a dizer em uma entrevista: "Diego é meu acidente feliz." Ela se referia tanto ao acidente de bonde que quase a matou, quanto ao acidente que foi se apaixonar por ele. Ambos a machucaram profundamente, mas ambos a transformaram na artista que ela se tornou. Era como se ela tivesse descoberto que algumas pessoas não são feitas para a felicidade convencional, mas para a transcendência através da intensidade. Diego oferecia a ela uma forma de viver que era simultaneamente destrutiva e criativa, e ela escolheu conscientemente esse caminho. Antes de eu revelar o 5º e mais impactante padrão que Frida reconheceu em Diego, aquele que pode mudar completamente a forma como você vê seus próprios relacionamentos, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você se identificou com essa análise sobre mulheres criativas e relacionamentos intensos, saiba que é só um dos muitos padrões inconscientes que exploramos aqui.
É um espaço para mulheres que querem entender a fundo suas próprias dinâmicas relacionais e encontrar formas mais conscientes de lidar com sua intensidade emocional. Frida não sofria por amor, ela amava por sofrer. Chegamos ao ponto mais profundo e perturbador da história de Frida e Diego. Depois de anos analisando suas cartas, diários e depoimentos de pessoas próximas, descobri algo que pode chocar você. Frida não permaneceu com Diego apesar das traições. Ela permaneceu por causa delas. O que vou revelar agora vai contra tudo que pensamos sobre vítimas de traição. Frida havia descoberto algo perturbador sobre si mesma. Ela só conseguia criar a arte verdadeiramente transcendente quando estava emocionalmente despedaçada. Seus melhores quadros nasciam de suas piores crises. Sua genialidade dependia de sua capacidade de transformar sofrimento extremo em beleza extrema. Diego, com suas traições constantes, oferecia a ela um suprimento inesgotável de matéria-prima emocional. Era como se ele fosse seu fornecedor particular de intensidade. Cada mulher com quem ele se envolvia se tornava combustível para uma nova obra de arte de Frida. A verdade por trás disso é mais complexa do que qualquer filme já mostrou. Em seus diários íntimos, Frida escreveu: Diego não é meu algoz, ele é meu cúmplice. Ela havia percebido que ambos participavam de uma dança inconsciente, onde ele a machucava e ela transformava essa dor em arte. Não era apenas codependência, era uma forma de parceria criativa baseada na destruição mútua. Se você já se sentiu viciada em relacionamentos que te machucam, isso pode tocar numa ferida sua. O mais revelador é que quando Diego finalmente mudou e tentou ser fiel, Frida entrou numa crise criativa profunda. Passou meses sem conseguir pintar. Em uma carta para uma amiga, ela escreveu: Diego está sendo bom demais comigo. Não consigo mais sentir nada intenso o suficiente para pintar. Foi então que ela começou a ter seus próprios casos com homens e mulheres, não necessariamente por desejo sexual, mas para recriar o caos emocional de que sua arte precisava. Ela havia se tornado viciada no próprio sofrimento como fonte de criatividade. Isso é só a ponta do iceberg do que algumas mulheres são capazes de fazer por sua arte. No final das contas, Frida não amava Diego pela pessoa que ele era. Ela amava pela função que ele desempenhava, ser o catalisador de suas emoções mais extremas. Era uma forma de amor, mas uma forma perigosa e viciante, onde o sofrimento se torna mais importante que a felicidade, onde a intensidade se torna mais valiosa que a paz. E talvez seja por isso que 2000 anos depois de Cleópatra e décadas depois de Frida, algumas mulheres ainda se sentem atraídas por relacionamentos que as destroem, porque confundem intensidade com profundidade, drama com paixão, sofrimento com arte. Vamos recapitular o que descobrimos sobre Frida. Ela se atraía pela genialidade ferida de Diego, reconhecia nele a criança faminta por admiração, usava as traições como combustível criativo, identificava nele o mesmo vício pela intensidade e, principalmente, amava as traições porque elas justificavam sua necessidade de autodestruição criativa. O que isso significa para você hoje? Significa que nem todo relacionamento destrutivo é apenas uma escolha inconsciente. Às vezes, é uma escolha consciente, perigosa, mas consciente. Algumas pessoas, especialmente mulheres criativas, podem se tornar viciadas na intensidade emocional que relacionamentos caóticos proporcionam. Mas aqui está a grande questão. Será que Frida não poderia ter encontrado outras formas de nutrir sua criatividade sem se destruir no processo? Será que você também não pode encontrar intensidade emocional em fontes que te constroem em vez de te destroem? A genialidade de Frida não estava na sua capacidade de sofrer, estava na sua capacidade de transformar sofrimento em beleza. E talvez seja possível fazer isso sem precisar se colocar constantemente em situações que te machucam. Frida nos ensinou que dor pode se tornar arte, mas não nos ensinou que a arte precisa nascer da dor. Qual desses padrões mais te impactou? Você já se reconheceu usando relacionamentos intensos como combustível para sua criatividade? Ou conhece alguma mulher que faz isso? Conta nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outra mulher a entender melhor seus próprios padrões. E se este conteúdo te fez refletir sobre suas escolhas amorosas, compartilha com aquela amiga que também precisa ouvir isso. Às vezes, entender nossos padrões
é o primeiro passo para transformá-los.